Olá, meus irmãos, a paz para você, para a sua família, que Deus venha abençoar o seu ministério, que Deus venha abençoar a sua vida, sua igreja, seu pastor. Estou aqui para passar para você algo que é muito importante, que é sobre sonho. Eu já vou entrar no assunto. Eu quero falar de sonho. Todos nós sonhamos e às vezes não sabemos o que significa aquele sonho, mas tudo isso faz parte. Mais para frente eu vou estar falando para você. Eu tive um sonho com uma mulher missionária, bem conhecida na igreja, que ela estava grávida. Ela estava grávida, sim, ela estava grávida, gestante, com a barriga grande, só que ela estava diante do mar, estava na praia. Olha, quando Deus me mostra pela madrugada este sonho, não tinha ninguém na praia, a não ser somente ela, o esposo dela. E Deus me mostrava ela gestante, com aquela barriga grande, perto de dar à luz. Eu não entendi, porque não era meu conhecimento. Eu fui orar e Deus fez eu sentir que eu tinha de falar para ela. E chegando na igreja, eu disse: missionária, eu tive um sonho com você. Eu tive um sonho com a senhora. E ela e o esposo dela sentou e disse para mim: pode falar. E eu contei para ela que eu tive aquela visão, aquele sonho pela madrugada. Sonhei que ela estava na praia, diante do mar, mas ela estava grávida, perto de dar à luz. E no instante que eu estava falando, ela riu. Ela riu. Não era um riso de deboche. Era um riso porque certamente ela entendeu do que se tratava, que Deus estava me usando para ela. E ela entendeu. Passou-se 6 meses, esta irmã, essa missionária, foi embora para a Inglaterra, lá para os Reinos Unidos, e foi cuidar de uma obra, fazer a obra do Senhor ali. E nesse instante eu comecei a entender o significado desse sonho. Gravidez, o mar. A gravidez, ela fala de um processo difícil para uma mulher. Paulo, na palavra de Deus, lá no livro de Gálatas, ele fala que a gravidez, a igreja sofre com dores de parto. A igreja passa por esse processo. Dores de parto, é um processo. Só que para ela estava orando a Deus pedindo uma confirmação. E eu não sabia. E por isso, irmãos, que todos nós somos uma ferramenta dentro da igreja. Todos nós somos um instrumento usado por Deus. Às vezes, a gente perdido na história diz assim: puxa vida, o irmão não me dá oportunidade, eu não tenho oportunidade. E às vezes você está sendo tão útil dentro da casa do Senhor, porque você faz parte do corpo, você é um membro e você tem um talento muito importante, você tem um dom muito importante, você ainda não meditou. Talvez você não recebe tais oportunidades, mas Deus está te dando a oportunidade. Talvez é o sonho, você tem sonhado muito e não tem entendido sobre sonho. E veja como eu fui útil neste sonho para essa missionária. Veja que Deus me usou para trazer para ela a resposta que ela estava precisando. Ela estava grávida. Na vida real, ela não estava grávida, nem estava pensando ter mais filho. Ela tinha já 2 filhos, nem estava pensando de ter um filho. Mas veja como Deus trabalha. Ela entendeu, porque a gravidez era um processo. E ela foi embora para a Inglaterra. Quando ela chega lá, ela descobre que Deus tinha um plano e estava cumprindo aquele plano. E aquele sonho era uma confirmação para ela. É assim que Deus trabalha. Deus tem outras e outras formas de trabalhar. Deus fala na Bíblia através de sonho, porque o sonho é muito importante.
O sonho é importante porque Deus pode estar dando livramento através de sonho. Através de sonho, Deus pode estar falando para você através do sonho que você vai ser promovido dentro da igreja. Através do sonho, Deus pode estar falando com você, pode estar falando com alguém dentro da igreja, com o pastor, com o missionário, com presbíteros, com o diácono, com o evangelista. Deus fala de várias formas. Então, num livro de Gênesis, capítulo 15, Deus já falava através de sonho para Abraão. Lá no capítulo 20 de Gênesis, Deus já falava através de sonho para Ebimeleque. É só ler lá, capítulo 20 em diante, capítulo 15 em diante, você vai ver. Lá em Gênesis, capítulo 28, Deus falava com Jacó através de sonho. Você vai ver que, através de sonho, Deus falava também ali em 1º livro de Samuel, capítulo 28, quando Saul procura Deus e Deus não responde para Saul, mas uma das formas de Deus falar com o homem é através do sonho. Deus usa os profetas, Deus usa diversos meios para falar com o homem, e um desses meios é o sonho. Talvez você está tendo muito sonho, não está entendendo, porque de antemão, às vezes a gente não entende, mas Jesus falou: o que eu faço agora não sabes tu, mas depois você vai ficar sabendo. Porque a maneira, Deus usou Daniel, Deus usou a Davi, Deus usou também José, lá no capítulo 37 de Gênesis. Então o sonho, ele é muito importante, ele pode estar falando do futuro, do que Deus, do propósito de Deus, do ministério de Deus na tua vida. E às vezes a gente não entende, mas Deus está trabalhando sobre a tua vida. Não temas, continua orando, porque Deus vai te dar discernimento a respeito desse sonho. Então a gravidez, muitas vezes está falando de um processo, às vezes um processo árduo, às vezes um processo difícil, que é um deserto. Não é uma gravidez de forma literária, não. A gravidez muitas vezes é um processo. E muitas vezes a gravidez é realmente uma gravidez de uma criança que vai vir. Então Deus tem me dado visões. Uma vez eu estava num parque e de repente eu olhei para uma irmã ao meu lado, junto com seu esposo, minha família estava ali, e eu via ela gestante, com a barriga grande. Eu vi aquela cena. E eu falei para minha esposa: Deus vai dar uma criança para esta irmã. Foi dito e feito. Deus deu. Então, várias vezes, Deus mostra que a pessoa está grávida. Veja como é que Deus trabalha. Veja o trabalhar de Deus. Então, nem sempre é literário o sonho. Às vezes o sonho é simbólico. Então, Deus vai continuar falando. Meu nome é Pastor Ezequiel de Paula. Você pode ver aí meus louvores, minhas músicas aí no YouTube, no Instagram. Você acessa ali, você vai ver meus louvores. Eu sou cantor, compositor, pela misericórdia do Senhor. E Deus está me levantando com um projeto, como também Ele tem um projeto muito lindo e grande sobre a tua vida. Deus abençoe sua vida, sua família. Obrigado aí de ter assistido minhas lives, os meus vídeos, pelo like, pela escrita, você tem se inscrevido aí no YouTube. Que Deus abençoe a você e que o ministério, o propósito de Deus venha se cumprir sobre a tua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus.